Olá, gente, bom dia, boa tarde. Temos live hoje com a Miriam Ângulo, nossa colega do curso Olhar Contemporâneo. Olá, Luiz Rocha, Rosana, Maria Clara, Cecília, Everton, Gilce, Tuca, Mônica, Crochê do Bem, seja bem-vinda, Santana Alva, Eulália, tudo bom? De onde vocês falam? Quem eu falei o nome errado, eu coloco o nome completo aqui para eu poder ficar mais claro. Flora, estamos esperando a Miriam Ângulo e o Cris Vantini, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Mick Moraes, olá, boa tarde. Estamos aguardando a Miriam Ângulo, com quem vamos conversar hoje. Eulália de Brasília. Eide, de onde você fala, Eide? Miriam, tudo bom, Miriam? E deixa eu colocar aqui a Miriam na nossa conversa. Vou te mandar não estou conseguindo te mandar um convite, Miriam. Você consegue mandar uma solicitação? Áudio tá baixo, não sei, acho que posso tentar falar mais alto, ajuda. Eu não sei como calibrar aqui esse telefone para fazer o áudio ficar mais alto. Se eu falar mais alto ajuda um pouquinho. Quem falou que o áudio estava baixo? Cecília, melhor assim. Vou tentar falar um pouco mais alto. E eu preciso cuidar aqui disso. Cadê a Miriam? Vamos ver se eu consigo adicioná-la. Tentar mais uma vez. Miriam. Cadê? Ih, sumiu aqui, não está mais. Aqui, Miriam. Normalmente ele vai bem só com o telefone, sem precisar de um microfone extra. Agora sim. Agora sim, Miriam. Agora sim. Desculpa. Miriam, obrigado aí pela disponibilidade. Então, tá bem difícil para eu fazer o curso. Eu estou adorando. O pouco que eu tenho visto, eu estou amando. A questão toda é que meu consultório é lotado. Então, eu fico pouco tempo aqui para poder me conectar com vocês, mas eu Você estou está gostando conseguindo demais. acompanhar ao vivo ou você está acompanhando pela gravação? Então, eu chego mais ou menos em casa às 19h30 e começo às 19h. Então eu fico sem Pode, graça de entrar 30 minutos depois. Aí eu pode entrar acompanho, 30 a minutos gravação. depois, mas eu entendo que quem tem consultório, que é um horário de... Se atende muita gente que precisa ser visto depois do trabalho nesse horário, né? Aham, Um horário exatamente, importante para exatamente. você. Veja as gravações e, se necessário, entra a partir das 7h30, não tem problema. Tá joia, Miriam, tá ótimo. acho que essa live, não sei se você já viu alguma dessas lives aí com os colegas, é uma live que é interessante assim, para a gente conhecer um pouquinho mais, porque às vezes na aula a gente tem a pauta da aula, a gente foca naquilo, então nessa live a gente tem um pouquinho Uhum. mais de tempo aí, uma meia horinha para a gente trocar um pouquinho mais, né, para você se apresentar e se tiver alguma dúvida me perguntar. É uma oportunidade de... Uhum. Vai lá. Então, acho bem interessante, acho até bem interessante porque eu tive pouco contato com o grupo todo, né? Mas eu fui professora durante muitos anos na Universidade Metodista de São Paulo. Eu sou psicóloga, psicanalista e trabalho muito. Eu deveria trabalhar menos, eu deveria já estar só viajando, passeando, mas eu não consigo. Eu sou workaholic e trabalho o tempo todo. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler. E quando eu entrei para esse grupo, eu entrei para ter uma empolga diferente, assim, sabe? Para eu começar a ter um olhar diferente sobre os objetos, sobre as pessoas, sobre o mundo ao meu redor. Embora eu, como psicanalista, claro que eu tenho várias, mas eu não tenho um olhar da arte, assim. Estou começando a entender um pouquinho algumas coisas que você tem dito, mas eu tenho olhado outras coisas que eu via de uma forma diferente.
muito interessante essas exposições, né, que você compartilhou, e eu fiquei assim encantada, falei, poxa, significa que eu tenho grandes possibilidades de ter novos olhares Por que é sobre o importante para mundo, né? você? O porquê que você queria ter esses outros olhares? Então, eu atendo pessoas de outros países também, atendo um pessoal da Índia, da Argentina, do Canadá. E assim, a gente sabe que diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes histórias, né? Embora todos eles moraram no Brasil, mas são pessoas que estão lá há muitos anos. Então, eles têm um outro tipo de cultura mesmo, sentido social, né? Da rotina, da vida, de ano deles, que é muito diferente do nosso. Mas eu queria ter esse olhar principalmente mais olhando o planeta como ele está hoje, sabe? Assim, eu tenho esse desejo, porque eu acho que nós estamos perdendo muito, né? Muito, 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 muito. Não estou falando perdendo no sentido só é, das matas, da vegetação, do homem que morre sem dever, não precisava morrer tão cedo, enfim, não é nesse sentido, mas é no sentido da morte interna também das pessoas e da morte da natureza, sabe? Assim, então, eu acho que com esses novos olhares, dessa nova, voltado mais para a arte, essas pessoas que estão, assim, esses artistas, né, que estão pesquisando muito e estão depositando coisas incríveis, né, para que todas possam compartilhar, eu me senti, assim, super acolhida no grupo, inclusive, né? A primeira vez que eu entrei no grupo, eu falei, poxa, eu tinha que participar todas as aulas ao vivo, porque é muito gostoso, né? Mas, infelizmente, é isso que eu te falei, Como é que não estou você deve conseguindo. identificar padrões, assim, tanto no consultório como nos seus estudos aí teóricos, né? Do que está acontecendo com a subjetividade, né? Com a psique humana, de uma forma que ela Aham, se vê na arte, aham. assim, fala É, um pouco tem, sobre isso. é, tem muita questão do imaginário, né? Outro dia eu estava falando com um amigo que estudou história história das religiões. Só que ele foi para vários países, né? Olha Ele é só. pós-doutor em história da religião. E é tão encantador os lugares que ele foi, ele posta fotos, ele tem até uns grupos de estudo, assim. Eu não entro porque religião eu acho, para mim, do meu gosto, pesado, assim. Eu teria que me dedicar muito e eu não vou conseguir. Mas, assim, mas é muito lindo, porque ele estuda todo tipo de arte, né? Aquelas obras de igrejas e tal, e vai compartilhando, né, com os grupos que ele tem. Mas hoje o que eu vejo no Tório, há um sofrimento muito grande humano, né? Assim, as pessoas estão muito perdidas, sem saber exatamente por que estão. Não é nem porque são, mas é porque estão. Porque estão no mundo, porque estão aqui e agora, pensam muito nas coisas do passado, parece que temem muito o futuro. Eu tenho tido jovens, assim, de 17, 18 anos, que diz assim, a frase é a pior que eu já ouvi. Nosso tempo está passando muito rápido. Um jovem de 17 anos fala que o tempo está passando rápido, eu fico imaginando os idosos, né? Como o tempo voa, né? Então, assim, parece que o tempo realmente há uma coisa no planeta. Eu tenho umas amigas que estudam essas coisas de constelação, de coisa de planeta, tal, realmente acelerado um pouco mais, né? E as pessoas com essa coisa virtual, contato que a gente tem muito jato com tudo, né? Hoje eu quero comprar uma coisa, eu clico e compro, né? Enfim, tudo ficou muito mais fácil, mas a gente parece que rompe um pouco com as relações sociais, sabe? Assim, fica distante. E eu vejo até nos grupos de jovens, eu tenho jovens que estão absolutamente sozinhos. Vão para a escola, né? Escolas boas e tal, estudam, ficam felizes ali da escola, mas quando voltam para casa, faz as atividades, acabou tudo. Sabe assim, porque os pais trabalham, chegam tarde, enfim. Eu acho que ficou tudo muito acelerado. Eu acho que esse é o meu maior temor, é assim, o que vai ser das crianças, dos jovens
nesse futuro, né? Porque tudo é tão acelerado que parece que perdeu-se muito o Que prazer, acontece né? do ponto Sabe de vista assim? assim da psicanálise quando você tem né, uma experiência que um período de vida que não é vivido do ponto de vista de comportamento, experiências, né? Acho que vive-se no videogame, vive-se no mundo virtual, mas não é que o corpo está presente, passando por né, por uma experiência. Como é que isso acontece na cabeça da pessoa? Então, na verdade, se a gente pensar nessa parte neurológica, né? Outro dia até aconteceu uma coisa bem interessante, assim, interessante e chata ao mesmo tempo, né? Mas é interessante para a gente perceber. Eu fui fazer uma panorâmica nos dentes. E na minha frente entrou um moleque de uns 11 anos. E na hora que ele está fazendo, ele Uau, convulsionou uau. com a panorâmica. Então não tinha ninguém da área da saúde, exceto a moça que estava fazendo. E eu entrei para ajudar, e, enfim. E daí a primeira pergunta que eu fiz para a mãe, que a mãe ficou apavorada, ele nunca teve isso. Eu falei, o que que ele... A mãe disse, ele foi para a casa dos primos, ele A jogou vida de é toda manhã, de virtual, quando tarde e ele de tem contato noite. com o corpo, dentro do pânico, né? Aham, aham. Aí foi uma coisa assim, depois eu conversei com a mãe, aí veio o dentista que estava fazendo, que estava auxiliando, né, porque ele estava lá para dentro, não viu. Enfim, foi bem triste, mas o que deu para perceber? Perceber que este corpo que assiste e luta virtualmente, ou que brinca virtualmente, não existe de fato. Parece que fica um corpo Sim. flutuando, sabe? Assim, um corpo meio perdido. E dava para ver que, como ele era bem pré-adolescente, assim, dava para perceber assim que ele, sabe, até meio desengonçado, que não tinha um Sim. corpo tudo meio disforme, assim. E na hora que ele convulsionou, eu vi bem, porque eu A tive que ajudar a desincorporação, socorrer, a gente fala segurar a cabeça né? dele. Como se desconecta. É como se fosse, assim, acabou aquele corpo naquele momento, porque era um corpo que não está presente, né, nas coisas. E quando faz essa presença, por exemplo, fazer um exame clínico, um exame desse tipo, ele tem que estar com o corpo presente, com a mente presente, né? E ele não fica, né? Porque ele está sempre no virtual. É muito triste. Eu tenho pacientes, assim, que não são autistas, mas que qualquer um É, que já que é. conversar com eles acha que acha que é. Porque eu tenho pacientes que estão comigo há anos e que se eu colocar a mão no ombro, dá aquela afastada, assim. Só colocar a mão no ombro, hein? Dá uma afastada, exatamente por essa coisa sensorial, né? Essa Outra coisa do relação com corpo, né? Eles têm uma dificuldade muito grande com o corpo. Eu acho que isso tem a ver com esse século, né? Com tem tudo isso que nós estamos vivendo. não sei se você já fez a aula dela, tá no nosso calendário lá do que pode ser curado pela arte, e é uma artista sul-africana que fez uma obra, né, em cima de um antigo hospital psiquiátrico. É um museu num prédio que era um hospital psiquiátrico. Aí ela cria umas mandalas, umas coisas, né, para uma catalisação assim, de energias e tal. E faz parte da performance, é um grupo de pessoas fantasiadas e né, uma mulher com um seio, né, isso, um cara vestido de policial, enfim, e eles vão caminhando pela cidade de Madrid e cantando não é saudável estar acostumado, como é que é o mantra deles? Não é saudável estar acostumado com uma sociedade doente, uma coisa assim, né? A gente se acostumar com Uhum. algo que é doente não é um sinal, não é de saúde estar acostumado com uma sociedade doente. E eles vão repetindo esse mantra à medida que eles caminham da periferia para o centro de Madrid, né? E É, deve ser lindo, né? Um trabalho incrível, né? é, Porque eu acho que desperta, né? porque a Para quem normaliza tá uma assistindo, insanidade, né? A desperta gente algo assim, né? normaliza. Tem outro, acho que é o Ian Cheng, está numa das Uhum, nossas uhum, aulas também, onde ele fala, onde a gente passa a achar que a ansiedade é um estado natural. uhum, uhum. Eu já vi, inclusive, como eu atendo alguns casos em parceria com alguns psiquiatras do HC e tal, eventualmente eles até falam assim, mas é uma ansiedade leve, isso é normal. Eu falo assim,
Ansiedade não é normal, né? Você ficar tenso em algum momento, claro, se você está num trânsito, você tem horário para chegar, você tem uma certa tensão. Mas não precisa ter uma ansiedade a ponto de passar mal, de dar taquicardia, sudorese, enfim, não precisa nada disso. Então, até eles consideram, né, muito assim, normal, E né, a qual ansiedade. Até falam, tem até frases assim hoje, eu escuto muito isso. Ah, mas se a pessoa não for ansiosa, olha aí é que só. ela não é normal. Não é. Por quê? Eu escuto muito. Mas se ela não tiver ansiedade, é aí que ela não é normal. Como se a ansiedade já tivesse incorporado o humano como dentro de uma normalidade. Quer dizer, até a palavra normalidade, ela tem uma estrutura de ficção, né? Também Sim. a gente pode delirar nisso, né? Mas assim, verdade, normalidade, patologia, tudo isso, as estruturas de todas essas informações são difíceis, né? Para a gente falar, não, Sim. é isso e pronto, né? Somente verdade, né? Verdade, e essas É, eu tenho medo é. de Eu tive um definir, livro que eu usei né? no meu mestrado que a gente falava da invenção da tradição, né? De alguma forma, a tradição, o normal, ele é uma ficção, ele é um inventado, porque cada um tem o seu jeito, né? Cada um, se você inventa uma narrativa que padroniza, ela pode ser problemática, né? Uhum. Por isso mesmo que eu acho que quando você aparece com essa arte contemporânea, convidando pessoas de todas as, né, não importa a profissão, não importa, as pessoas que tivessem o desejo, né? Eu achei assim incrível. A sua primeira apresentação, quando você falou, eu falei, não importa onde é esse curso, eu vou. Eu nem sabia como é que era, eu escutei e falei, eu vou. É uma pena essa coisa do tempo mesmo, né? Mas eu vou me ajeitar ainda com o tempo. Eu já estou fazendo uma programação para ficar um pouco mais livre, para poder ter esse olhar mais aprofundado. Eu que aquele grupo dos textos, sabe? Assim, tô louca para ler, assim, ficar ali. É uma delícia, né? A É gente o que a está gente mais começando em breve um gosta. outro módulo de leituras. Eu vou, para a Thaís, te colocar na lista. Se você Aham, tiver tempo, você faz a leitura. A gente fez o módulo Brasil, fez o módulo, acho que Europa. Acho que agora a gente vai começar o módulo Estados Unidos, né? Que são 5 artistas americanos da 2000, onde eu aham. pesquiso ou falo diretamente com os artistas, identifico os textos que inspiraram eles. Aí eu faço essas edições de 1 minuto desses textos e passo para as pessoas. Por isso que é uma. É, Nossa, e, achei incrível, um incrível. deles, agora um dos artistas do módulo dos Estados Unidos, tem alguns que são muito acessíveis e proativos, outros um pouco menos, depende muito de personalidade, mas tem um deles que já mandou tipo, vários textos que impactaram o trabalho dele. E então, sobre a segunda-feira, a Uhum. gente tem esse modelo que é um modelo meio de assinatura, assim que a tua inscrição te permite fazer as aulas ao vivo de segunda durante 12 meses. E o conteúdo funciona um pouco Aham. como um carrossel, a gente vai repetindo. Então, né, são 15 aulas, quando a gente termina as 15 aulas, a gente repete a primeira. Então, se você não conseguir agora, mas daqui a 2 meses a tua agenda estiver diferente, você pode ver ao vivo pagar Ah, tá, extra nem nada, interessante faz isso. parte do pacote. Tá, Então, tá. Ótimo, a gente ótimo, dá com você pede pra certeza. gente, você está na turma 5, turma 6, Acho que é 5, então eu né? te dou Que eu tô? Ou depois 6? Ah, os nem sei. calendários da volta, né, da repetição do carrossel ali de conteúdo, para você saber as aulas que você perdeu, você pode Tá. refazer. Tem gente que refaz, né, que faz e depois faz de novo, porque quando muda a turma, quando você tem novas pessoas entrando, as discussões mudam. Você tem novas presentes. Então tem gente que Uhum. faz novamente. Mas aí eu te passo. E do que você viu até agora, o que mais te marcou assim, como artista, como obra? O que mais pegou o pensamento? Olha, assim, eu sempre pensava a de arte como. Sempre eu pensava, é um quadro numa parede, sabe, assim, que eu vou observar algumas coisas. Já fui em vários museus e fui em vários. Mas eu sempre olhava, apenas olhava. Claro, contemplava, achava bonito, achava maravilhoso, mas sem entender nada, né, na verdade. Entendia bem pouco. E bem
interessante que eu achei, assim, que como a A potência, música, eu adorei a aquela, potência política. aqueles... Nossa, aquilo eu achei incrível. Eu acho que você fica tomado por aquele som, né? Assim, é muito interessante, muito. Eu falei, isso é arte, né? E daí você fica pensando, né, em todos esses movimentos, aquelas também daquelas figuras que pareciam colagem, que tem uma montanha, uma mar Sou que é do que ele atrás. tá num sofá, Isso, exatamente. Esse também eu achei incrível, incrível. Eu achei que parecia uma colagem, falar a respeito, mas parecia uma colagem, mas muito interessante. Bom, enfim, É estou curioso que admirada com o, né, tudo. você deve acompanhar ali pelo trabalho no consultório o como essa psique contemporânea não é mais estruturada, né? Ela deve ser muito mais fluida, muito mais, né, acho que de alguma forma tem um espírito do tempo que aparece tanto na arte como na psicanálise, deve, né, se manifesta na filosofia, em várias áreas. E Uhum, no entanto, né, às vezes se a gente não estuda e não vai atrás, a gente ainda tem uma memória do que ela era antes, né? Então, se antes isso de você ter um quadro na parede, né, e ter essa expectativa de que a obra é um quadro na parede, é um legado do modernismo e talvez um pouco uhum, do pós-modernismo, mas agora no mundo contemporâneo você já quebra, você vê que os artistas misturam algoritmo com animação, com colagem, com eles usam. Então é curioso que às vezes quando a uhum, gente na arte eu sou, né, eu sou um pouco assim, eu vejo que tem essa completa fluidez entre esportes, entre mídias, entre regiões de mundo, mas às vezes quando eu vou para a música eu ainda vivo um legado, eu ainda estou ouvindo coisas que eu ouvia com meu pai da década de 60. Né? É coisa... é. E a música, eu conheço inclusive uma pessoa que fez pós-doutorado na Califórnia só com música. E é interessante porque ele faz a cura pela música, sabe? Com um grupo de idosos, mas é uma coisa muito incrível. Ele é professor de uma universidade no Recife. Muito interessante. A música tá aí também, né? A arte Mas é a deve arte ser muito contemporânea claro, também, assim, né? né, para você conhecendo o que está acontecendo no contemporâneo pela psicanálise, quando você vê a arte, você fala, é claro que não é só um quadro na parede, né? Porque, Aham, claro, né? né, Claro que eu fico super tranquila, né? Quando eu falei isso, eu falei até sim, de um jeito meio de sim. brincadeira, porque eu olhava e achava bonito, né? Mas não é só bonito. O que que é aquela beleza e se aquilo é belo realmente, o que que ele quer me dizer, né? Porque nem sempre aquilo que parece belo para alguém pode ser, não ser belo para o outro, mas ele quer dizer alguma coisa. E o que que ele quer dizer? É mais nisso que eu quero ficar presa, assim, sabe assim? O que que quer dizer isso? O que que eles estão querendo falar com isso nesse momento? Será que esse momento é realmente deste momento? Ou é alguma coisa que ainda vai acontecer ou está para acontecer, sabe? É nesse E sentido. o que Estou que você está achando adorando. do método, onde né, que foi uma ousadia minha criar esse método diferente do que a maioria das aulas, né? A maioria das aulas segue um padrão. Eu observei e achei que tinha umas coisas a serem aperfeiçoadas. O que que você está achando dessa... Eu achei o método excelente, super atual, né, na verdade. Quando eu ministrei aula há muitos anos, eu dava aula de psicologia do desenvolvimento. Então, desde o bebê até o idoso. E era interessante porque quando eu falava do bebê, eu resolvia trazer um filme sobre o bebê. E do filme sobre o bebê eu tirava o que o teórico falou. Então, assim, eu sempre gostei dessa coisa do visual, né? De você fazer essa comparação daquilo que você pode assistir num filme, numa tela, enfim, e poder falar sobre a teoria, né? Eu estou gostando muito do jeito que você fez. Permite que a gente Tá escute um pouco excelente. mais uns aos outros, que a gente traga para a prática o que a gente discute na teoria, que a gente ative o lado criativo. Uhum. E ative lugares. Eu até outro dia, numa das suas falas, eu falei, nossa, eu estou ativando um lugar que acho que estava morto em mim. Agora está voltando. Sabe, assim, de você olhar e falar, nossa, mas isso realmente existe, né? Eles estão falando disso. É muito Não sei legal. se você acompanhou, mas
eu fiz, não foi uma aula de segunda, foi uma live dessa que eu faço às terças e quintas sobre o trabalho da Graziella Conte, que fez uma participação na Documenta de Cássio, onde justamente eram bebês com uma pedagogia, né, inovadora, uma pedagogia de subjetivação do bebê, né, de se tratar o bebê como um sujeito. E na instalação, na Documenta de Cássio, né, esse festival que tem na Alemanha a cada 5 anos, você via vídeos do filho da artista. E aí o filho virava para um Nossa, lado, que para o incrível, eu outro, não vi. e aí eles pegavam as fotos de bebês, e as fotos estavam na exposição, e aí eles faziam debates, junto com o creche, sobre essas fotos, para ver, e aí numa das fotos ela até explica, né, que quando tinha uma criança órfã, e a mãe ia dar papinha na criança, que ela, né, você pode pegar a papinha e colocar a papinha na boca, e você não está tratando o bebê como sujeito. Ou você pode pegar a papinha, você mostra a colher, o bebê olha a colher, reconhece a colher, abre a boca e você aproxima e ele come. Aí você está desenvolvendo o bebê como sujeito. E tudo isso num ambiente de exposição de arte, né? Eu vou te mandar essa aula. E é interessante porque tem alguns teóricos de Paris, assim, da década, do final do século XX, que chegam a falar de como a importância das partes sensoriais de um bebê, né? Assim, todo mundo pensa que o bebê é praticamente um ser inanimado, e não é. O bebê escuta, ele escuta na vida intrauterina, ele escuta a voz do pai. O som da voz do pai, inclusive, é mais agradável para o bebê no ventre do que da mãe, porque a da mãe é estridente. Então, assim, tem várias coisas que quando você olha, você fala, meu, o mundo é lindo, né? Só precisa a gente começar a ter esse olhar maior, né? Quem sabe. Esse lindo ficou por minha conta, Não, pela minha tem uma empolgação. beleza aí que às vezes não é aproveitada, né? Temos que aprender Uhum, a uhum. apreciá-la, né? Tem uma... Eu sou otimista também, apesar de que a gente está num momento difícil, né? Eu tive uma live ótima com a Thaís, que acho que foi ela que coordenou a nossa live. E ela começou comigo, acho que ela tinha 16, ela fez um curso comigo com 16, acho que com 17 para 18 ela começou a trabalhar na equipe. E uma vez a cada ano acho que ela está entrando para o terceiro ano comigo, acho que no primeiro ano a gente fez uma live de celebrar o primeiro ano. E aí eu fui fazendo perguntas para ela e ela me falou o quanto era importante para uma adolescente descobrir o dadaísmo. Porque ela falou, olha, se eu contasse na racionalidade, contasse com a racionalidade para explicar que eu tenho um futuro, eu ia achar que eu não tenho. Agora, quando eu tenho contato com o Incrível. dadaísmo, que é um movimento que explica que as coisas podem acontecer apesar da razão ou de uma forma diferente do que a razão prevê, e isso me dá esperança e me permite continuar seguindo, né? Porque as estatísticas todas, os fatos, imagina se você está com 18, 20 anos hoje, é assustador, né? Tem previsões aí de que em Uhum, uhum. 2058 não vai ter mais peixe no mar, né? Imagina você se imaginar com 40 anos de idade sem ter peixe no mar. Né? É uma coisa... Então, e dito isso, temos muita coisa boa acontecendo, que às vezes a mídia não reporta, né? Um número... Eu acho que esse modelo que você fez de aula, ele Sim, possibilita que muitas pessoas te assistam, né? E comecem a realmente ter uma preocupação e um olhar e um desejo maior, né? De pensarmos mesmo como está o mundo, né? O planeta e é. as pessoas e o humano, né? Acho que Eu vi seria bem, tem uma né? revista que eu recebo, chamada Noema, que é uma revista feita aí por um monte de gente craque, assim, uma dos artigos que eu li recentemente falava que o papel da arte, em inglês, né, eles falam tip the awareness scale, né, tipo você virar a escala de consciência, né, um pouco o papel da arte, né, e da consciência você tem agência, né, quando você muda o pensamento, você acaba mudando o comportamento. Então, quando eu estava projetando esse curso, fazia parte do projeto de que ele pudesse ser escalável, porque tem modelos educacionais brilhantes que funcionam individualmente. Mas aí como é que você muda o mundo? Né? Aí eu atendo, sei lá,
né, fica num modelo meio de médico, né, num modelo onde eu vou cuidar de cada pessoa, o que é qualitativo, é interessante. Uhum. Mas quando eu tive contato com esse modelo que me permite, né, fazer uma aula e você ter 10 mil pessoas assistindo, aí eu acho que pode ser um Uhum. alcance, tem suas limitações, né? Quando você padroniza, né? Você cria um método, quando você trabalha com o indivíduo, você personaliza tudo, mas tem as vantagens que, né, nesses começos de lives, assim, eu falo, onde é que você está? E a pessoa fala, tô no Piauí, tô no Maranhão, tô... Uhum. É muito interessante, muito. É bem legal, é bem legal. E, bom, acho que é isso. Não sei se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para mim, alguma... A minha preocupação é mais essa com a aula mesmo, porque eu não consigo chegar no horário certo, né, na segunda-feira. E quero saber, assim, se depois que a gente terminar essas 15 esse ano, né, essas aulas, depois a gente pode se matricular para outros cursos que você Eu vai estou ministrar ou não? preparando Como vai ser? esse curso que vocês fazem na segunda, hoje, né? Hoje a gente tem mais uma. A maioria dos artistas fazia parte né, do critério ali de curadoria que ele representasse a década de 2010. Então, a maioria dos artistas eles surgiram de Tá. alguma forma entre 2010 e 2020. A gente tem alguns anteriores que realmente eu queria ter uma voz daquele assunto e eu quebrei essa regra e é porque às vezes é difícil, a diversidade é uma coisa difícil, assim a gente, né, muitas vezes não percebe porque não tem essa preocupação. Quando você tem essa preocupação de uma diversidade de temas, raça, de gênero, de regiões e tudo, é algo muito, né? Eu estava no telefone ligando para amigos na Índia, no México, no Indonésia, Uhum, olha, me recomenda os talentos por uhum. aí para chegar nesses nomes do curso. Né? Falei com a Rússia, né? Isso foi antes do que está acontecendo. E, o, e aí eu tenho o curso também que está no Hotmart, foi bônus para vocês, que é dos artistas que surgiram na década de 90. E aí me pediram fazer um curso com os artistas Tá, que surgiram na década de 2000. Então, a partir do segundo tá. semestre, vocês vão ter são 180 textos que têm que ser identificados, editados e traduzidos. Tem muito trabalho. Então, é uma coisa que a expectativa é que a gente termine em junho, e aí, a partir de julho, agosto, você vai ter acesso ao curso dos artistas da década de 2000, com uma pedagogia diferente, que já que é para fazer outra coisa, eu aproveito para experimentar outro método, e né, tem muitos interessantes hoje. Então, Uhum, é esse método das leituras, esse método onde você cria algo a partir das uhum. leituras, onde você coloca. Acho que Contemporâneo mesmo. Contemporâneo eu me olhava no espelho mesmo. e falava, cara, não pode ser assim o conteúdo contemporâneo e a forma verbal, Uhum, né? Acho que é uma coisa que uhum, como é que eu posso trazer uma forma contemporânea também, né, para o conteúdo contemporâneo? E aí uma das características contemporâneas é essa quebra de hierarquia entre aluno-professor, entre artista e não artista, aí eu fui uma das características contemporâneas, você uhum, potencializar o público como criador, né, para você quebrar um pouco essa coisa, né? Você tem uma obra na parede, você está observando essa obra que está na parede, ele é o criador e você é o contemplador, né? Agora, a partir do momento onde eu pego um texto que inspirou um uhum, criador e falo, olha, faz uma leitura desse texto, e depois que você faz você é uhum. convidado a criar alguma coisa a partir dessa leitura, né, que é uma coisa que você não fez a É leitura ainda, você não diferente. chegou nessa etapa, mas depois que você faz a leitura, eu te mando uma mensagem e falo, Miriam, olha, a próxima etapa é você criar alguma coisa. Aí você fala, mas eu estou há 30 anos sem criar nada, muitas pessoas estão falando isso. Aí eu falo, vai lá e se joga. E surgem coisas incríveis. Me mandaram agora fantasia de carnaval em resposta a Uhum. um texto que a pessoa a outra cria um vídeo de geladeira, a outra cria um mini Incrível. documentário. Acho que quando você sai, né, eu tenho um pouco essa experiência na educação, né, eu não sou um profissional da educação. Eu fiz história da arte e o meu histórico é sobretudo no mercado de arte. E aí, por um lado, isso às vezes me deixava intimidado que eu estava entrando numa área que não era minha. Por outro, quando eu li os depoimentos da Bell Hooks, falando o quanto é lindo você entrar sem vícios num outro território, numa outra disciplina. Uhum. Então, né, eu acho que eu me dou liberdades na educação, talvez justamente por vir de fora, né? E eu vejo às vezes os nossos colegas que vêm
de várias outras áreas, né, vendo, né, eu conversei com o Luiz Carlos na quinta, né, estuda sistema nervoso, estuda sistemas imunológicos, né, aí a outra pessoa estuda fisiologia vegetal, aí você fala, vai, cria alguma coisa, é uma outra experiência, assim, estão surgindo Uhum. coisas incríveis. Então, isso em resposta aí à sua pergunta, você vai poder fazer outro curso a partir do segundo semestre, e a gente está lançando agora em março um clube de leitura, onde a gente vai pegar esses assuntos da aula e Tá. aprofundar, e está dando bastante trabalho, porque a gente não quer pegar livros óbvios, e a gente quer pegar livros que aprofundem essa visão sistêmica, essa visão que a gente traz na aula, mas acho que a gente está chegando lá. E, em princípio, acho que são essas duas novidades. Estou bem contente de participar. Fico, É claro, assim, eu vou tentar ser mais ativa nas participações, né? Porque assim, se eu chegar no horário o certinho, que você fica pode melhor. fazer também, você pode ver o vídeo, porque você tem disponível no Hotmart a gravação da aula da edição anterior. Então, você pode entrar na Hotmart, ver a primeira meia hora Ah, da aula, né? Hoje à noite é o 18 Apples. Então, você pode entrar e ver, né? Em português, é 18 maçãs. Né? Você pode entrar e ver a aula do 18 Apples da turma anterior. Você vê a primeira meia hora. E aí, quando você chegar às 7h30, você já vai ter visto aquela parte que é uma outra. A gente perfeito, tenta fazer perfeito. tudo para facilitar. Agradeço muito, João. Gostei Igualmente, demais. igualmente. É uma Estou alegria ter gostando. você no grupo. E, bom, então agradeço aí a conversa e a tua presença no grupo. Agradeço quem está acompanhando aí a gente até agora. E Tem é, bastante gente aí. Tô vendo passou, que só acho que vai. tem bastante gente que e fica no canal, né? Então as pessoas vão assistindo. Então é legal porque as pessoas vão conhecendo entre Uhum. si também. Isso é bem bacana. E, e aprendendo aí Que o seu olhar ótimo. da psicanálise sobre a arte contemporânea. Obrigado, Miriam. Tá Tudo bem ótimo. para você. Agradeço Um bastante. beijo. Obrigada. Um beijo, João.